Bem-vindos ao Out of the Box. Eu conversei com meu amigo Edu Falaschi, uma das grandes vozes do metal brasileiro, e a nossa conversa foi muito além dos palcos. Mas uma das partes que mais me tocou foi ouvir o Edu falar sobre quando começou a enfrentar sérios problemas com a voz. E ele precisou se reconstruir, como artista e como pessoa. O Edu se reinventou, recuperou sua voz e voltou mais forte, mais consciente e com uma história para contar. Hoje a gente vai conhecer um pouco do Edu além do artista, o Edu por trás da voz, dos palcos e do heavy metal. Bem-vindo ao Out of the Box, Edu Falaschi. Bem-vindos ao Out of the Box, e eu tô aqui hoje, o episódio de hoje vai ser muito bacana. Eu tô com esse cara que é uma lenda, assim, um dos maiores nomes do heavy metal do Brasil, e 35 anos de carreira ele completa esse ano. E mais que bem-vindo aqui hoje, Edu Falaschi. Oi, Edu, E tudo aí, bem? Tiane, como é que você tá? Tudo bem? Caramba, quanto Tudo tempo, hein? bom. Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite de participar aqui do Out of the Box. Eu que fiquei feliz pelo convite. E a gente não se falava, sei lá, um tempão, né? E É, aí, pô, muitos anos. retomar esse papo com essa conversa aqui vai ser muito legal. É muito bacana, você sabe, Edu, que esse podcast está trazendo um monte de gente que fez parte da minha vida de algum jeito, sabe? E as Sim, pessoas, a gente está se conectando de novo, e de repente você, puf, popou, eu falei, Edu, vamos fazer entrevista? Lógico, eu falei, nossa, que legal. sim. A E gente aí, vem de você uma vê que época muito bacana, né? pois é, mas apareceu para mim uma notícia que você estava voltando. E aí eu fiquei super feliz. Falei, caraca, Ciane, eu não acredito e tal. Faz um tempão que a gente não se fala. Aí a gente acabou se falando e pintou esse convite, né? Então, putz, tô muito contente, assim, de estar reatando essa amizade, né? Que a gente fazia tempo que a gente nunca se separou como amigo, mas a gente parou de se falar, né? Você É, viajou, mudou e tal. E aí, mas, pô, que sim. legal, estamos aqui. Então, Edu, eu lembro que a gente chegou a ser até jurado de um programa juntos, foi do Raul Oi, Gil? cara. Não, um programa de bandas, né? Oi, era um festival, não era? Festival de bandas. Festival de bandas era. E a E a gente foi jurado gente, junto, foi? isso, de bandas novas e tal. A gente tava lá, a gente É. fez algumas coisas juntos, né? Muito Muito, e a legal. gente veio de uma época muito bacana, né, do metal borbulhava no Brasil, assim, só banda Sim. bacana. Cara, Era você com certeza também, né? Eu acho que você, talvez você veja um pouco depois, mas eu sou da cena dos anos 90, né? Em São Paulo, né? eu sou de Tipo, 86, pois é, então a gente começou meio junto ali, né? Porque eu também meio comecei, na verdade, junto. final dos anos 80, né? É, Mas eu cheguei em São Paulo mesmo, né? Que era, a gente considerava que era o nosso ápice ali do underground ali. São Paulo, ali no Blackjack, né? A gente, nossa, cara, então a gente viveu demais. muito essa era, né? Essa época que, como você falou, borbulhava, né, meu? Eram muitas bandas autorais, assim, muito. Eu lembro, cara, tinha, meu, Anjos do Beco, ou era Anjo dos Becos, eu não lembro. E Um aí monte, tinha, fora as cara, grandes, né, Viper, Angra, Ingrid, Angra, Ingrid, Ingrid. Aí lembra? tinha Ratos-Porão, Putz, Sepultura, Puta, Corsos, Genocídio, um monte de tinha banda. muita banda, muita banda. E São Paulo e Rio de Janeiro, assim, vários lugares no Brasil que bombavam, né? Eu lembro, aí tinha o Mitrium, que era essa banda minha dessa época, né? É. Tinha Skyscraper, que era uma banda que estava crescendo muito que era meio Halloween, assim. Ixi, que ela tinha muito. Tinha de tudo, tinha ska, né? Que era o Anjos, Era tinha, muito legal, tinha né, Edu? ska, tinha rock, tinha heavy metal, tinha trash, tinha. E Nossa, era aquela muito coisa da gente maneiro. estar sempre na galeria do rock, e Sim, aquela troca de informações, esperando o disco chegar. Que época sim, boa, né? sim. A E não gente se tinha, conectava, todo mundo. não tinha internet, né? Então a nossa rede social era ao vivo, né? Era A ir nos gente tinha. lugares, andando em São Paulo de Exatamente. grupo, muito Então, bacana. um ajudava o outro, um falava, cara, vai ter um festival tal. Você ficou sabendo? Não, não tô sabendo, manda o material aí. Você deve lembrar dessa época que a gente fazia o releasezinho de papel impresso e mandava Exato. fita, né? Mandava fita. Os fanzines, muito Foi bom, muito assim, bom, muito muito bom. legal. Ô, Época Edu, romântica, né? vamos Fala. começar falando um pouco de você lá do começo. O Edu, quando começou na música, você é um multi-instrumentista. Da onde veio essa Sim. coisa, essa vocação musical sua? Nossa, eu comecei muito lá atrás mesmo, né? Porque, vou dizer, meu pai cantava bem, né? Mas não era profissional, mas cantava muito bem. E tocava violão muito bem. Então, nas festas, né? Ele sempre estava cantando e tocando, né? Festa de família. E eu estava sempre junto ali, né? Ah, que legal. E,
Cara, eu lembro de, assim, Demônios da Garoa, serem amigos do meu pai, estarem em casa, sabe? Ah, que legal. O pessoal daquela época. Tinha um sambista que chamava Monsueto, que eu nunca mais esqueci. Ó, deve ter Como era o falecido já, nome? tal. Monsueto. Eu lembro que era meio Nossa. famoso na época, assim, que eu era criança, mas era amigo do meu pai, estava em casa também. E Deixa aí eu a só gente te sempre contar uma muito. coisa. O meu marido tem tatuado na perna Mansueto, que é o nome do Sério? avô dele. Caraca, cara, que legal. Mas Cara, eu continua. acho que o artista chama Monsueto, mas pode ser que é Mansueto mesmo, né? É E italiano, aí muito legal. eu vou dar uma pesquisada, mas é um sambista, né? É, Enfim, aí eu tava sempre no meio da música, então comecei cantando bem pequenininho, né? Mas é, daí meu pai faleceu, eu mudei do Rio para São Paulo, né? Fiquei 2 anos em São Paulo, só ouvindo rock, ouvindo as coisas, mas não tocava ainda. Quando eu mudei para Santos, São Vicente, né? Que eu fui morar em São Vicente, era 85 quando eu mudei para São Paulo. Daí eu fiquei até 87, 88 e eu fui para São Vicente, né? E é, aí lá eu ganhei um violão de uma prima, a Patrícia, e ela me deu um violão de nylon, e aí eu comecei a brincar e fui aprendendo a tocar, né? é. E eu, ironicamente, eu comecei a tocar muito, assim, gostar de tocar muito, e eu comecei a querer fazer música instrumental, não gostava de cantar, sabe? E já gostava de Iron Maiden, tudo, mas eu nem pensava em cantar, né? Daí eu fui chamado para uma banda cover de amigos, né, que tocavam cover para tocar guitarra. Eu não tinha guitarra, mas os caras da banda tinham. Falaram, você toca violão, você toca guitarra, né? E aí o cara vem fazer uma guitarra aqui pra gente, mas era Legião, Ultraje, Sim, né? a gente sempre começou com umas bandas mais pop. E eu tocava bonitinho, assim, tocava certinho, né? Sim. Paralamas, eu lembro que a gente tocava Paralamas, tocava umas coisas legais. E aí, quando a gente estava ensaiando, o vocalista várias vezes não ia no ensaio. E aí um cantava uma música, outro cantava outra música, e toda vez que eu cantava, eles falavam, pô, você tá cantando legal, né? Você tá cantando bem e tal. E eu fui aprendendo, né? E aí chegou uma hora que eles falaram, meu, é mais fácil a gente achar um outro guitarrista do E que você cantor. canta. Porque o cantor não estava indo, né? Nem fazia mais parte da banda, eu acho. Aí eu comecei a cantar, só cantar, né? E aí eles acharam um guitarrista, dali eu comecei a pensar em ser cantor, né? Mas assim, super amador ainda, tal, né? E logo na sequência veio o Mitrium, que aí eu conheci o Nicolau, que é um amigo meu de São Paulo, que ia passar Aham. férias lá, né? E ele que falou, pô, você tá cantando bem, não sei o que lá, cara, a gente tem que fazer uma banda, aquela coisa que você sabe, né? Sim, sim. A gente tem que fazer uma banda, cara, vamos fazer uma banda, você gosta de metal, eu também gosto, tal. Ele já era Que legal. cabeludo, assim. Ah, E eu ficava admirado, porque eu era de Santos, né, de São Vicente, né? Então eu era meio surfistinha, não tinha essa pegada do metal, assim, né? sim. De coturno, ou então de tênis cano longo. E ele já era assim, calça jeans colada, cano longo, Sim. aqueles tênis É. Adidas branco, cano Jaqueta longo, de couro. e jaqueta de couro, bem metal São Paulo, assim, né? Anos 80. E eu achava aquilo máximo, eu falava, cara, esse cara é foda, assim, tinha maior, tipo, admiração, assim, por ele, né? Que legal. E aí eu falei, cara, então vamos fazer uma banda, né? Aí a gente fez essa banda, o Mitrium, e aí o Mitrium foi crescendo, foi fazendo outras coisas, gravou demo, né? E aí, até o momento que quando a gente foi para São Paulo, a gente assinou com a Army Records, que era uma gravadora de São Paulo, É. muito rápido, assim, a gente fez uma banda, fez uma demo, tal, já, pum, já pintou uma gravadora, e a gente gravou um vinil, né? Gravou um LP, na época era um disco, né? Um LP, e aí a gente gravou e lançou, e isso aí foi para mim foi o início da minha carreira profissional, né? Por isso que eu considero que eu tenho Quantos anos você 35 anos tinha de... na época? Ai, se, puta, 91, deixa eu pensar, 90, eu nasci em 72. É mais novo. 92 seria 20 anos, então eu tinha 19, né? 19 Tipo, anos. 18 para 19 anos. Legal. E aí a gente logo gravou esse disco, esse vinil, aí esse vinil rodou, né? Porque ele foi parar na mão Isso é tanta história, assim. Foi parar na mão do Iron Maiden, quando o Bruce Dickinson saiu, né? Olha, Aí a gravadora, a Rádio 97, lembra a 97 que tinha ali lembro. Do Vitão, na né? a 97, não Não lembro era se o o Vitão era Vitão? de lá. A 97, ela era Rádio Rock na época. Ela era É. em frente àquele cemitério lá do hospital. Era o Vitão Bonesco, era lá. Era lá? Eu acho que era o Como era o Vitão nome na daquela avenida 97. lá, que era perto da Teodoro Sampaio, aquela Ai, avenidona? gente. Ah, esqueci É o da nome dela. MTV, não é Henrique Schalman. Isso! É Henrique Perto Schalman? da MTV. Não, não, não. Não, não. Você está falando de outro lugar. Era. Ai, gente, Ai, qual que é o nome cara. daquela avenida da MTV? A Então, Henrique era Schalman é perto da outra. MTV. Mas...
mas não era ali. Enfim, aí essa rádio mandou meu vinil, meu LP do Míterio, para Londres, para o concurso do Iron Maiden, lá que tem um concurso, Olha que né? legal. E aí eu nem sabia. Aí um dia me ligaram, na época não tinha celular, mas ligaram no telefone da casa do meu amigo, eu lembro, do guitarrista, me acharam lá. E aí eu estava em Santos passeando e falaram: ó, a gente mandou um material, você foi selecionado e você tem que vir para São Paulo para fazer entrevista, tudo, porque agora você tá querendo, o pessoal tá querendo falar com você. E o que Que isso? Como legal, assim? Edu. Muito Nossa, louco. Aí foi, teve uma revista, tinha um monte de revista, né, de metal na época, e tinha uma que chamava Hard, que era uma revista legal. E aí eu saí na capa da revista, era assim, um brasileiro no Iron Maiden. Né? E aí, nossa. aí essa revista, aí eu lembro que eu estava fazendo cursinho em São Paulo, e aí a revista eles distribuíram na galeria, nas Sim. faculdades, tá? Aí eu lembro de entrar na classe uma vez assim da aula assim, todo mundo com a revista assim, que a galera não conhecia, né? Aí os caras, o que você está fazendo na capa dessa revista aqui? Muito legal. Então, foi ali que começou mesmo minha caminhada profissional, né? Eu com o Mitre com esse disco, né? E Mas você aí, chegou a fazer o teste para o Iron Maiden? então, eles mandaram uma mensagem, né? Isso foi muito louco, porque, bom, na época não tinha, assim, e-mail, acho que não tinha e-mail na época, mas eles mandaram fax, né? Na época era fax. Aí eu lembro de que a gravadora me ligou, falou, cara, ligou para minha mãe. Aí eu atendi o telefone e eles falaram, cara, você tem que vir na gravadora porque, olha só, chegou um fax aqui e vem aqui ver. Aí eu fui na gravadora, né? Nem tinha carro lá, eu peguei o busão, fui até a gravadora lá, tal, muito louco. Cheguei lá, tinha um fax, mano, do Iron Maiden, com o logo do Iron Maiden, sabe, pedindo material. Nossa, que Então, demais. aí Aham. por isso, aí eu fiz material para eles, né? Mandei fotos, fiz uma sessão de fotos, fiz uma demo, né? Cantando Iron Maiden, né? Violão e voz eu fiz. Eu cantava Flight of Icarus, acho Ai, que que Children demais. of the Damned, fiz uma Nossa. deminho e pô, pena que se perdeu essa demo. E aí mandaram para Londres esse material, né? E aí, claro, era meio jogada de marketing, a gente sabe, mas para mim me ajudou para caramba, né? Porque dei Nossa. entrevista para MTV, para Globo, né? Dei Sim, entrevista para um monte de lugar, entendeu? Folha de São Paulo, Estadão, então, que graças a isso, bacana. assim. Que bacana. Aproveitou o momento, né? Foi, Ô, pô, melhor coisa que aconteceu. como é que Uhum. veio o convite para o Angra, né? Porque era uma banda grande na época, assim. Sim, Como é que sim. aconteceu? Cara, na verdade, o que rolou foi assim, 98, eu acho, ou 99, eu tava no Symbols, né? Que era uma banda que eu tive depois do Meeting e que já tinha gravado um CD e tal, tava indo super bem. E aí, a ex-esposa do Kiko era muito minha amiga, né? E aí um dia ela foi lá em casa, perdão, ela foi na loja que eu trabalhava, lá no Shopping Morumbi, eu trabalhava numa loja de disco, né, de CD. E aí ela foi na loja e falou, Du, como é que você tá? Tudo bem, tudo bem? Ela falou, você gosta de Angra? Eu falei, gosto. Não, mas você gosta mesmo? Eu falei, gosto, por quê? Ela falou, então, o André parece que vai sair, e aí pensei em te indicar pro Kiko, para você fazer um teste lá, tal, né? E aí eu falei, pô, claro, né? Então, resumindo, fiz o teste pro Angra antes do Fireworks, que foi um disco que o André chegou a gravar, né? E aí a gente fez um ensaio com a banda, só que aí ia sair só o André. Aí eu fiz um ensaio com eles lá no Souza Lima, né? Lembra do Souza Lima? E aí Ah, fiz um lembro, ensaio lá nossa, que legal. no conservatório, lá, a gente ensaiou O tudo. Kiko dava aula lá, né? Então, eu acho que o Rafa também. E aí a gente fez o ensaio, foi tudo bem. Em tese, eu teria já entrado ali, sabe? Já teria entrado na banda ali, né? E aí, putz, cara, tá tudo certo, a gente adorou o seu vocal, dizer que lá, vê que vai casar perfeito e tal. Beleza. Passou um tempo, daí eles me ligaram e falaram, putz, meu, o André não vai mais sair. O empresário da França veio para cá, ele veio para o Brasil para convencer o André e tal. E aí conversou com o André não vai sair mais, então, pô, a gente queria pedir desculpa, tal, mas não vai rolar, tá? Aí eu fiquei meio assim, né? Falei, tá bom, né? E passou. Aí eu fiz outro disco com o Symbols, e eles gravaram Fireworks e tal, né? Fizeram esse disco com o André, e aí eu lembro de nos ensaios eles mostrarem coisas da época daquele disco, né? E eu também já super entrão, assim, já eu componho pra caramba, né? Então, eu fiz umas partes aqui de umas coisas, saí mostrando de Ai, que ideia, foi super legal, que legal. legal. Daí eles fizeram o disco deles e eu fiz o do Symbols. Daí quando foi 2000, eu acho, não sei se foi 2000, mas acho que foi, aí o Kiko me liga, eu falei, cara, olha só, lembra aquela história, tal? Ó, o André saiu mesmo, agora de verdade, só que agora saiu o Luiz também e o Ricardo, saíram três, ficaram só nós dois, os dois guitarristas.
Aí eu, puta, sério e tal? Só que então a gente queria te convidar para fazer um teste de novo, só que agora não é só você, a gente vai testar outros cantores também, né? E aí você, se você quiser participar, você participa e tal. Falei, não, vamos, né? Não tem nada a perder, fui lá. E fui lá no estúdio do Colodete, do Felipe Colodete, que era ali na Santo Amaro lá. Gravei as demos, né? Que foram músicas, inclusive, do disco que eu gravei, que é o Rebirth, o disco Rebirth. Aham. E aí foi. Aí eu fiz o teste, aí passou um tempo, eles me ligaram, ó, o Kiko me ligou, ó. Eu acho que foi o Kiko mesmo que me ligou. E aí, beleza, tá, ó, a gente fez o teste, mandou para as gravadoras e tô aqui para dizer que você é o novo cantor do Angra. Aí eu Ah, que fiquei até meio assim, né? bacana. Aí eu falei, tá, mas agora é verdade mesmo? Tá? Não, agora é verdade. Vamos assinar um Eu lembro contrato, então. então, foi exatamente o que eu falei. Eu fiquei meio cético assim, falei, cara, ó, vamos assinar e eu comemoro, né? Porque ele ficou, porra, cara, você é o novo cantor do Angra, você não vai gritar, não vai... Eu falei, não, vou, mas tipo, né, tem que. Eu quero ver se é de Vamos, verdade, né? vamos assinar para não me decepcionar, né? E aí a gente assinou o contrato, aí sim. Quando assinou o contrato, aí eu comentei com a galera, meus amigos, minha mãe e tal. Sim. E E rolou até uma então eu tinha pressão, alguma mantido coisa? o segredo. Rolou uma pressão de Pressão, fãs, que fã é fogo, né? sim. Cara, naquela época, assim, era diferente. Não é muito como é hoje, assim, porque hoje tem um... A questão do julgamento sempre existiu, mas eu acho que hoje, eu vou dar uma filosofada aqui, eu acho que talvez pela pessoa saber que ela tem esse poder do julgamento e de talvez destruir uma pessoa, É muito instigando fã, né? outras pessoas a se juntarem a ela numa opinião e tentar te destruir, acho que isso fomenta um pouco mais a raiva, a ira, né? Aquela coisa do hater, né? E naquela época não Os tinha haters, né? muito isso, né? Então, eu lembro que o Angra fez um concurso na época para escolher o cantor do Angra e eu estava na lista, eu estava em primeiro, disparado, assim, entendeu? Então, no Brasil, né, Sim. pelo Ah, menos, que né? legal. Quando eu entrei no Angra, eu já entrei com a aprovação da galera, né? Tipo, tem que ser o Bacana. Edu e tal, né? E agora, no exterior, claro que o André já era um puta nome, né? No Brasil também, mas eu não tinha nome do exterior, ele tinha, né? E aí sim, lá eu tive que dar uma capinada lá, né? Vamos dizer, conquistar os fãs e tal, né? Sim. E... Ah, você é Mas muito também foi carismático, super... deve ter conquistado assim, canta pra O caramba. Japão o Japão foi super legal. Eu cheguei lá falando meu japonês, porque minha primeira esposa era japonesa, né? Ah, Então que legal! eu fiz uma carta em japonês, né? Mas obviamente assim, eu falava, por exemplo, Hajime mashite, watashi wa Angra no vocalista desu. Eu escrevia R-A-D-I, Hajime, entendeu? E aí eu cheguei nas rádios, né, falando em japonês, textão, assim, ficava tipo 30 segundos falando em japonês, assim. Então Ai, isso foi conquistou legal todo para mundo. eles, né? Tipo, pô, o cara fala japonês, então foi super legal. E Europa também foi bom. Agora, a França foi um pouco mais difícil de fechar, porque o André era muito ídolo lá, né? Sempre foi, até hoje é, né? E fala francês, e francês você sabe, se o cara fala francês, você já ganhou, É, já conquistou. já conquistou, né? Então, e se você não fala, é o contrário, né? Então, eu não falava francês, então tinha muita comparação, né? O fã francês, ele tem aquela coisa da cultura, né? E aí tinha muita pergunta se eu ouvia música clássica, porque o André tinha isso, né? É, Se eu tinha comparando. faculdade. É, E aí, quando eu senti que tinha essa comparação, nas primeiras entrevistas, eu já falei, galera, ó, não sou o André, sou super diferente do André, e adoro o cara é sensacional, um puta ídolo, monstro, mas eu sou rock and roll, eu falava assim, eu sou Ele heavy falou, não metal, falo meu. francês, eu não falo. Não Mas eu falo surfo, francês, você surfa? mas tipo assim, eu gosto de música erudita, eu gosto de mas, cara, eu não sou, né, vamos dizer, uma pessoa, é, como é que é a palavra certa? Super sofisticada, sabe assim, Sim, sim. né, um cara da literatura, assim, que sabe Sim. tudo. Eu não sou esse tipo de pessoa, sabe? Então, eu falei, olha, claro que eu leio, eu gosto de cultura, tudo, mas eu tenho outra pegada. Eu sou mais do rock, do palco, de chegar lá, sabe? E, Sim, show. Obrigada. e curtir o show e tal, né? Não sou muito. É que tem uma palavra. Ai, cara, não é sofisticado, né? Requintado? Não é requintado, é tipo um cara que é muito culto, assim, como é o nome? A Esqueci. intelectual. Intelectual, isso, essa é a É. palavra. Então, o André era super intelectual, né? E eu nunca fui um intelectual, entendeu? Então, tem essa Rock and roll diferença, né? raiz. Eu não tive essa formação, né? O André teve essa formação, né? E aí foi super legal, assim, porque
eu de cara eu já cheguei já falando, ó, galera, não sou isso, entendeu? Não, não esperem isso, porque não vai Já rolar, pôs né? sua personalidade lá, já É, mostrou que exato. você Falei, cara, eu era sou você. diferente, né? Eu tenho outra É, pegada, até o jeito de falar, né? Então, o André era mais introspectivo, eu sempre fui, né, extrovertido. Então, apesar de ser tímido, em muitos momentos eu sou bem tímido, assim, mas eu sempre tive essa coisa de contato mais fácil com todo mundo, sabe? Então, sim. são pessoas diferentes, né? É. E quando eu cheguei na França, eu tive que dar uma trabalhada ali, assim, mas o resto do mundo foi bem, bem tranquilo mesmo. E quanto tempo você ficou no Angra? Eu fiquei 11 anos, né? Fiquei de 11 2001, anos? quer dizer, na verdade, 11 anos, 2001 até 2012 eu saí, né? E foi fiz o Rock in Rio de 2011 e depois saí. E você Aí quis eu... sair. Teve um momento da sua vida, e no nosso programa a gente fala muito disso, né? Uhum. Dos desafios que existem. Sim, E não pois é, existe um isso. desafio maior para um vocalista do que perder a voz. Pois Conta é. pra gente isso daí que você passou, Edu. Cara, isso é uma coisa que acontece com muitos cantores, né? Já aconteceu com vários cantores. Casos mais recentes agora, o Bon Jovi, né? Que fez uma cirurgia, né? Eu vi também uma entrevista da Shania, né? Da Shania, que também falou sobre o Bon Jovi. Ela contou que também fez a mesma cirurgia, né? Então é uma coisa meio A comum, Marina assim. Lima, você lembra da Marina que ela A teve Marina teve também? problema, então a gente tem vários casos, né? E eu tive um problema de refluxo, né? Na época, como eu falei, cara, tocava com símbolos, fazia uns showzinhos e tal. De repente eu entrei no Angra fazendo 150 shows no ano, assim, sabe? Tipo, um show É pra muita caramba. coisa, né? A banda É. bombada, né? A banda estourada. E aí, cara, show, 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 vamos aí e tal. E, não foi isso que me causou problema, mas como eu comia mal, né? E viagem, se come tudo errado, né? Dormia, de repente não dormia bem. Não dormia bem, não sei o que lá, e estresse, né? Tipo, cansaço das viagens, tudo. Isso me gerou Sim. esse refluxo. E aí um dia eu tive uma crise, eu estava em casa, me virei assim, estava dormindo, aí quando eu me virei de lado, aí o ácido saiu pelo meu nariz, assim, eu lembro direitinho, saiu a bilis, né? Sei lá como é que chama aquilo lá. Aí esse Nossa, ácido, ele queimou tudo, minha garganta, a minha parte nasal, né? A região nasal. E aí eu nossa. não fazia ideia da gravidade desse negócio. Aí, só que deu esse refluxo, eu engasguei na hora, né? Quase morri, porque, cara, se engasgar com ácido, puta, Caramba, Edu. é muito. Eu nunca passei por Meu isso, foi só aquela Deus. vez lá. E aí, espero nunca mais ter isso, mas é uma coisa, não é igual engasgar com água, né, entendeu? É tipo outro lance. E Por aí, só. Ô, cara, travou louco. meu pulmão, eu tipo, não conseguia respirar, foi muito bruto, assim. Aí Nossa. eu passei mal pra caramba, não consegui mais dormir aquela noite. Mas beleza, passou no outro dia, eu sentia tudo ardendo, queimado e tal. Mas passou tal, aí quando foi uma semana, duas depois eu fui cantar, daí eu senti que a voz estava estranha, né? Falhando muito, quebrando muito. Daí eu, cara, o que tá acontecendo? Ela falou, tudo bem, deve ser daquele negócio lá do refluxo. E a vida continuou, né? Só que aquilo não passava. Aí passou um mês, 2 meses, três, e eu tava meio de férias, né? E a banda já voltando pra estrada em breve, já para fazer show, gravar outro disco, né? E aí aquilo lá não mudava, não mudava, não mudava. E eu falava, pô, tá estranho. Aí eu comecei a pesquisar com professores de canto, né? E aí fiz umas aulas de novo, tal, ninguém entendia muito bem. Cara, tua voz em tese tá normal, mas ela realmente tá com uma quebra, tá com uns problemas e tal. Vai na fono. Foi aí que eu comecei a minha batalha, né? E aí eu fui na fono, tudo. Aí, cara, é um negócio meio louco, né? Porque você nunca imagina que é o tamanho que é a coisa. Você acha que é só um negócio que você vai tratar É, ali e tá bom. Cara, aí você faz um tratamento, não dá em nada. Faz outro tratamento, não dá em nada. Aí você começa a ficar grilado, aí vem o sim. psicológico, aí você começa a ficar mal, aí você fica triste, aí começa a vir uns shows, aí você faz um show cantando mal, aí se puta. Aí na Aí o mesma época, psicológico vai. Arrasa. tipo, no mesmo ano, assim, cara, foi um negócio muito louco. No mesmo ano, bombou a internet no Brasil. E aí começaram a filmar, postar no YouTube, aí tinha uns comentários. E aquilo era muito novo para mim, né? Ver gente me criticando, né? Na internet, me detonando. Ah, E é aí muito eu só não chato. sabia. Hoje em dia a gente tá acostumado, mas na época não tinha, É. né? Isso. Aí eu não entendia, não sabia lidar bem, aí aquilo foi me travando, fui ficando com vergonha, tinha medo de cantar, sabe? E aí foi dando vários Foi travando a gatilhos, né? voz. Foi travando. Daí chegou uma época, meu, que eu não conseguia nem falar direito. Começou a travar. Então eu Nossa, tinha. Edu. Comecei a ficar, tipo, como se fosse um toque, assim, sabe? Então eu ia falar com você sei lá, tá numa festa, assim, oi, Edu, tudo bem? Aí eu ia falar, tudo bem.
não saía, sabe? Você falava, caralho, o que tá acontecendo Nossa, comigo? Meu, louco. aí foi foda, né? Que você fala, cara, não consigo nem falar, né? E aí eu fui Que fazer, loucura. aí eu fui fazer tratamento psiquiátrico, né? Psicológico, psiquiátrico, tomei remédio pra caramba, fui fazer fono, aula de novo de canto, e eu tô rindo, né? Muitos médicos e tal. E aí que era o pior, que era o seguinte, os médicos na época, não sei como tá hoje, né? Mas na época, eles manjavam muito de voz falada, voz do público normal, assim, você tá com calo, tua voz tá rouca, mas voz cantada não tinha muita especialidade, entendeu? E, cara, aí os caras analisavam minhas cordas vocais, tava perfeita, não tinha calo, não tinha fenda, não tinha nada. Os caras, mano, você não tem Nossa, nada. Como é que você não consegue cantar mais? Então, imagina você toca guitarra, amanhã você acorda e não sabe mais tocar guitarra. É um fantasma maluco, né? nossa. Mas a Então eu voz é tinha muito isso. louco, né, Edu? Porque a voz, É, quando dá essa travada aí, é porque a voz tem tudo a ver com o emocional, né? é. Por isso que tem a questão da gagueira, né? Quem é gago, cara, é 100% emocional, né? Tanto que tem vários gagos que cantam, né? Era o caso do Nelson Nossa, que louco, é Gonçalves. verdade. Nelson Quando Gonçalves vai cantava falar, perfeito. E aí tem até aquela piada que ele contava essa piada, que o guarda parou ele na rua lá e ele foi se explicar. E ele foi falar que ele era o Nelson Gonçalves e super gago, né? Eu sou Nelson. O cara falou, pô, que Nelson Gonçalves, meu? Puta cantor foda, é né? verdade. Pô, você não consegue nem falar. E ele, mas falando ele era gago e cantando ele era perfeito, né? E porque é muito, muito emocional. Daí isso aí começou a me gerar, nossa, um monte de coisa. Eu tive problema de pele, psicossomático. Aí eu lembro que eu fiquei, cara, Tudo inteiro emocional. manchado. Era tipo uma sarna, assim, sabe? Tipo, tudo feio, assim, tudo. Cara, parecia doente mesmo, assim. Aí eu fazendo show em Fortaleza, 40 graus de manga comprida, assim, de medo de me verem, Nossa. sabe? Então, e cantando com dificuldade, então foi tipo muito horrível assim. Aí eu fui voltando, aí melhorava, piorava, melhorava, piorava. Então, foi uma fase muito horrível minha assim, que eu tive Aí você deu um muitos tempo da anos. banda? O que que você Então, não, fez? eu fui segurando, tinha uma parte, né, da estrutura da banda que queria trocar o cantor, porque realmente não estava bem, né? E outra parte não queria, né? Não, vamos manter e tal. Então eu fui trabalhando em cima disso e fiquei anos com isso, né? Então tinha uma pressão, eu sabia da pressão, eu via, né? Críticas Nossa, e pressão de todo mundo em cima de mim. E aí, pressão em cima da banda, né, para que eu saísse, né? E aí a nossa. banda não queria, então ficava aquele embate e eu querendo ficar e também não estava conseguindo e tal. Bom, fui segurando as pontas, cantando, né, aos trancos e barrancos, fazendo tratamento, melhorava, piorava, piorava. Daí veio o Rock in Rio de 2011, né? E eu tava super doente naquele Rock in Rio, ainda tava mal, né? E o Rock in Rio, infelizmente, é transmitido pela TV, né? Pela Multishow. E aí, quando transmitiu, eu cantando super mal, falhando a voz e tal, cara, aí sim me destruíram de um jeito que eu fui top trend no Twitter do mundo, mundial. Nossa, Edu. O assunto Que hashtag do sacanagem. Falasque foi tipo top trend mundial. Viu? Sabe o que é isso? Tipo, nem o Trump. Tipo, se o Trump tivesse falado um negócio, eu tava em primeiro de tanta gente me criticando. Caramba, Edu. E Que aí eu merda. lembro que Ó, a palavrão. Multishow, a Multishow veio falar: Meu, então você é top trend mundial, não sei o que lá. E não sabia do que era, né? Só que era de gente me xingando, né? E aí putz, quando teve esse Rock in Rio, eu falei, cara, não dá mais, eu preciso sair. Aí eu resolvi sair. Então, só que eu Até pro saí, sua saúde mental também, né? pois Porque não é, aguentar tava tudo. enlouquecendo já, né? E aí eu saí super por baixo, né? Saí triste, sem voz, sem a banda, fiquei sem a banda, sem trabalho, né? Sem entrada de grana e, e como eu te falei, minha mãe faleceu no mesmo ano. Pô, cara, eu sinto muito você ter passado por tudo isso. Que foda, cara. Foi foda, foi putz, meu, assim, Parece que é um monte de acontecimento, vai vindo um em cima do outro, assim, né? foi um aprendizado, né? Porque cara, é uma coisa meio assim, eu era pobre, né? Depois que meu pai faleceu, quando eu vim do Rio de Janeiro para São Paulo, minha mãe era, você sabe, mãe dos anos 80, não trabalhava, cuidava Aham. dos filhos, e aí ela ficou mãe de 2 filhos, sozinha, né? Viúva. Então a gente tinha uma grana super limitada, assim, né? E então, por exemplo, até os 20 e poucos anos eu não tinha carro, não tinha nada, né? Era super, tudo controlado ali, a grana no limite. Então, daí eu era músico e tinha o sonho de viver de música. Daí realiza esse sonho, gravo um disco na maior banda de metal do Brasil, junto com Sepultura, e aí gravo o disco sucesso mundial, Japão, Europa,
tudo lindo, tudo certo. E se eu cantava, assim, nessa época, pé nas costas, né, meu? Não tinha. Lógico. Eu nem mal aquecia, Ah, muito novo também, né? Então, gravava os discos, assim, cara, meio que. Eu lembro que a Nova Era, que é uma música bem icônica do Angra, assim, que é uma música minha, uma composição minha, quando eu, junto com o Kiko e o Rafael, quando eu mostrei a música, eles aceitaram, foram fazer. Eu lembro quando eu fui gravar, eu gravei em um take até o refrão, assim, tudo. E que é o que tá no disco, né? Então, assim, era tudo muito fácil, assim, sabe, pra mim. E aí, de repente, cara, você tá com todo esse sonho realizado, cantando pra caramba, voando ao vivo, né, meu? Tipo, sem, meu, televisão, tem o Jô Soares, a gente fez Jô Soares, fez, nossa. mano, Serginho Grossman, cara, você assiste os programas, eu tô cantando rindo, assim, sabe? Literalmente É. rindo, assim, porque era, meu, era bem fácil pra mim. E aí, de repente, cara, o mundo cai, assim, porque eu não consigo nem falar direito, não consigo mais cantar nada, né? Começa a ficar cheio de insegurança, né? De trauma, né? Um monte de gente me detonando na internet, você tem que não sabe lidar com isso direito. E aí você acha que vai passar e não passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, cara, aquilo lá ninguém descobriu o que que era. E aí, recentemente, né? Só voltando a esse assunto, eu só fui realmente melhorar quando saí do Angra, né? E E aí eu, descansou. que aí eu parei, sumi um tempo, aí eu tirei esse peso, né? Aí eu comecei a tratar com outros Sim. médicos, com não sei o que lá e tal. E fui voltando devagarinho. Nunca foi assim, eu fiz o tratamento e voltei 100%. Não, porque Entendeu? até depois, né, do tratamento você fica meio inseguro. Será que vai? Claro, Será que eu vou com conseguir? certeza. É igual quando você opera, você é um atleta, né? Você É. opera o joelho, você vai jogar bola. Você opera o joelho, você nunca volta 100%. Você sempre tá com medo do joelho estourar de novo, né? Então, e eu você tem vários traumas também, então isso aí me prejudicou muito. Mas eu fui trabalhando isso, aí tive o Almar, fiz a banda Almar, que era paralela ao Angra para me dar esse escape de, né, de ter o prazer de novo de fazer música sem Sim. pressão, né? E aí foi melhorando e tal. Daí veio o Rock in Rio de 2013, com o Almar, que eu fiz o Rock in Rio também no Sunset lá, no Ah, palco que legal. Sunset. Aham. E aí ali foi a Mônica Cavalera, né? Você lembra dela, né? Lembro. E ela era minha empresa na época, ela falou, cara, eu vou te dar essa chance, mas você tem que chegar lá e se você fizer de novo que nem foi no Rock in Rio do Angra, você tá fudido, você não volta nunca mais. Então você tem que arrepiar, arrepiar. Então imagina a pressão de Botou novo. a pressão de novo. Aí eu falei, tá bom, mas vamos lá, vamos lá. Aí eu putz, sempre fui muito assim, guerreirão, assim, e fui, né? E deu tudo certo, né? Mas eu tava voltando, não tava ainda 100%, mas já tava bem melhor, né? E daí eu fui ganhando confiança, fui melhorando e tal. E até o dia que. Só que aí o Almar era uma banda underground, né? Apesar de eu ser o cantor do Angra, tudo, mas nunca teve a projeção do Angra nem perto. E aí eu fui, putz, tentando, até o momento que eu quase desisti mesmo. Que eu já estava cantando, né? Não estava ainda 100%, mas estava cantando já legal. E Mas aí o eu Rock in Rio falei, foi bacana. No Rock in Rio oi? você cantou bem. No Rock in Rio você cantou bem. Foi. Cantei bem, legal. Assim, cantei bem. Não tava cantando igual o Rebirth, né? Antes do problema, né? Sim. Mas já tava cantando, pelo menos, né? Já sabia fazer o vibrato direitinho, cantar não falhava, tal, então tudo bem. Mas não era a voz do Edu como era no comecinho da carreira, né? E aí foi passando aquilo tal, e eu fui trabalhando a minha banda ao mar, mas ela nunca teve uma projeção, né? Então, para mim, assim, eu já tinha alcançado um padrão de vida legal, né? E aí eu tinha que tentar manter aquele padrão de vida, né? Tava casado já também, né? Meu segundo casamento, tudo. E aí Uma chegou um filha. momento que eu, já com a minha filha, né? Do primeiro casamento, tudo. E aí eu falei, cara, eu tenho que escolher. Ou porque o Walmart não dava grana, né? Uma coisa que era de vez em quando, tal, banda pequena ainda, né? E eu falei, cara, será que eu continuo, tal, né? Eu falei com algumas pessoas, alguns empresários tentaram me ajudar, tal. Até um dia que um deles falou, cara, Edu, a gente está tentando vender o Almar, vender isso, mas ninguém quer comprar, meu. Tipo, fudeu. Aí foi aí que caiu a ficha que rolou minha primeira. Eu já tinha tido umas pastilhas ali umas pílulas, né, de depressão, naquela. Mas eu sou um cara muito alto astral da praia, né, meu? Surfava antigamente, tal. Mas assim, aquilo me deu uma derrubada, né? O problema da voz. Mas mesmo assim, eu mantive o alto astral e tentei segurar a onda. Mas quando eu vi que eles falaram isso, pô, a gente tenta vender o seu show, mas não tá rolando. Então acho que não tem, cara, o que fazer, né? E aí eu pensei, cara, será que depois de tudo que eu fiz, um monte de composição, um monte de música que eu fiz,
Anos, 12 anos quase de Angra. É isso, tipo, mano, não sobrou nada, né? Então eu vou fazer outra coisa. Aí eu já tava pensando mesmo em fazer outra coisa, sair da música mesmo, né? E daí que é uma coisa, que é uma parte da entrevista aqui, que é um outro momento da minha vida, que é quando começa a virada, que foi aí a chave da virada mesmo. Que é uma parada que eu não acredito muito em coincidências, assim, né? É. Mas eu acho que foi um lance de Deus mesmo, assim, cara, ó, Não. você, tipo, agora, beleza, já cumpriu o que você tinha que cumprir, agora vamos retomar. Então, porque eu estava em casa, você sabe como que é, você tem uma carreira, você sabe como que funciona. Quando a gente vai fazer turnê internacional, é uma turnê, porque é caro para ir para o exterior, né? Então, geralmente você faz 3, 4, 5 shows no mínimo, né? Para funcionar você sair do país e fazer uma turnê. Só que ali eu estava em casa, literalmente deitado na cama, assim, pensando, né? O que eu vou fazer da vida? Cara, tocou o telefone, o cara arrumou meu telefone, era um contratante do Peru, do nada, assim. Falou, cara, eu quero que você venha. Ah, detalhe, eu não cantava mais Angra nessa época, eu tinha saído do Angra, tinha pegado um certo bode, assim, porque tudo que eu tinha feito, né, meio que ficou para trás e eu não conseguia fazer nada novo com o Almar e tal. Mas eu estava tentando fazer discos novos, né, ter músicas novas, fazer uma carreira nova, né? Com coisas novas, né? Então, por causa desse problema da voz, eu peguei um pouco de bode daquelas coisas que eu tinha que cantar antigamente, super agudas e tal, né? Sim. Mas não propositalmente, era internamente mesmo, sabe? Tipo, eu relacionava uma coisa com a outra e tal, né? E aí eu foquei muito em música nova, carreira nova, banda Outro nova e tal. estilo, tipo, cantando diferente. Cantando mais grave e tudo. Então, e aí, só que aquela carreira não tava vingando, né? E aí eu em casa pensando, tá, o que eu vou fazer e tal. Aí esse cara me liga, falando: olha, eu quero que você venha para o Peru para fazer um show no Peru aqui, que os fãs estão pedindo, mas você cantando Angra. Aí eu falei, não, cara, eu não canto mais Angra, eu não sou mais do Angra, tem uma banda nova, leva o Almar, né? Quero fazer show com o Almar aí e tal. Ele, cara, não, eu só contrato você se você vier cantando com uma banda local do Peru, Angra. Eu falei, aí que piorou. Eu falei, cara, Olá. banda local, meu, tocar Angra é difícil pra caramba, eu não vou tocar com uma banda local do Peru. O cara, não, você tem que vir, a banda é boa. Me mandou uns vídeos, os moleques tocando super bem mesmo, né? E eu falei, não, não, não. Aí ele, cara, você tem que vir, estão pedindo muito. Aí eu cobrei uma grana alta, assim, né? Em dólar, eu lembro. E aí o cara falou, tá bom. Eu falei, puta, eu cobrei pra não ir, né? Uhum. E o cara falou, tá bom, então vem. E, pô, veio a calhar pra mim naquele momento, né? Eu falei, então tá, vai, vou fazer só um show e depois eu volto e continuo com a minha banda e tal. E aí eu fui pro Peru, fui fazer esse show, tocando Rebirth, tocando as músicas do Angra, né? Da minha época de Angra. Cara, tava lotado, uma galera cantando, os fãs tudo chorando, né? Lá do Peru. E aí a galera chorando pra caramba, super emocionada. Puta, o cantor original do Angra dessa época, né? Toda aquela comoção. E aí, quando acabou o show, ele falou: olha, a gente vai jantar e quem tá aqui assistindo o teu show é o Joey Turner. Você lembra dele? O Joey Lógico. Turner, que foi do Rainbow, né? Foi Meu do primo tocou com Malmsteen. ele, sabia? Como é que é? Meu primo, guitarrista, o Beto Pérez, fez turnê com, Aham. com o Johnny Nossa, Tanner. que legal. E É. aí, puta, meu. Aí ele tava lá e viu o show, né? Uhum. Daí ele falou: vamos jantar para você encontrar com o cara. Tá? Eu falei, tá bom. Bom, aí fui jantar e nesse jantar, vou resumir, ele começou a falar comigo, tá, perguntou quem eu era. Eu expliquei essa situação, que eu não cantava mais Angra, porque aquele show era um show É. pontual. E ele falou, cara, mas quem é você? Porque eu vi todo mundo cantando tudo, os fãs chorando, que quem não conhecia a tua carreira, né? E aí eu expliquei que eu não cantava mais aquilo, que era só aquele show, e que eu tinha uma banda nova, que eu estava tentando emplacar uma banda nova, com músicas novas e tal, mas que estava difícil, não sei o que lá. Foi, cara, você vê como as coisas acontecem, né? Aí do nada ele fala assim, cara, vou te dar um toque, você tá fazendo tudo errado. E ainda mandou, you are so fucking stupid, né? Falando assim pra mim. Você tá sendo burro pra caramba. Ele falou, cara, você tem que ir, volta pro Brasil, acaba essa banda aí que não vai te dar em nada e forma uma carreira solo cantando Angra. Você é o cantor do Angra, que nem eu canto Malmsteen, que nem eu canto Deep Purple, que nem eu canto Rainbow. Até hoje, a galera quer ver. Aí ele falou pra mim, eu lembro, você é um cara velho, né? Você é um cantor, você não é um cantor novo, você é uma banda nova, que traz coisas novas. Você é um cantor de clássicos, você tem um monte de música clássica, você tem que cantar É. os seus clássicos, cara. A galera quer ver você cantando aquelas músicas, não quer ver você cantando música nova. Aí eu, puta, aquilo foi um baque pra mim, assim. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele volta ao Brasil e faz uma carreira solo cantando Angra, que você vai ver só. Cara, ele nem sabe disso, eu acho, mas tipo, o cara mudou minha vida, entendeu? Que Daí legal. voltei pro Brasil, assim, pensando, né? Será? Daí eu falei com o Eric The Rest,
que você deve conhecer, lembra dele? Aí falei com o Eric, comentei, cara, se eu fizer isso, ele, daquele jeitão dele, né? Edu, se você fizer, aquele estrangeiro, né? É. Se você fizer isso, cara, eu topo na hora, você vai detonar. Não sei o quê. O Eric é uma Aí eu, figura. Ah, que legal. puta, será? Tal, aí foi, aí comecei a pensar no projeto, né? Aí eu convidei o Aquiles Priester, que é baterista do Angra da minha época, né? Muito Que já bom. tinha saído do Angra também, chamei o Fábio, que era o tecladista do Angra da minha época. Em breve a gente vai fazer É, entrevista. você falou, você falou. Não, Aquiles é puta, meu irmão, assim, eu adoro ele, meu amigo, assim. E aí a gente se juntou, os três ex-Angras, né? Que aí foi uma parada legal, que os fãs também Legal, queriam né? ver. Aí eu chamei músicos que já estavam comigo, né? Na época, né? Já estavam comigo no Omar, que foi o Rafael Dafras, o Diogo Mafra, né? E fui montando a banda, daí eu montei a banda e comecei uma carreira solo. Daí eu comecei a carreira solo e eu lembro que, tipo, já, eu não sei, 6 shows, eu acho, no começo. Começou vendendo mais ou menos, tal. Daí começou a crescer, começou a bombar. Tum, aí, primeiro show em São Paulo, 1.500 pessoas. Ah, que legal. Daí o segundo show em São Paulo, 2.000 pessoas. Então foi tipo, eu tava tocando para 300 pessoas, entendeu? Com o Almar, né? E aí foi que eu vi que o Joey Turner tava certíssimo, né, meu? Aí eu fiz esses shows no Carioca, né? Era no Carioca Club. E aí, quando o meu projeto Carreira Solo mesmo, meu nome, né, do Falaschi, que aí começou a crescer, daí eu fui lotando as casas, né? A galera ouvindo as músicas do Angra com o baterista original e eu, né? Nossa. Vocalista original daqueles discos. Aí começou, meu, crescer muito, tal, e aí foi quando eu parti para um novo projeto. Falei, cara, bom, agora acho que deu uma consolidada e eu vou fazer um investimento alto. Aí eu fiz o DVD, que foi o meu primeiro DVD, que foi com orquestra sinfônica tocando Temple of Shadows, que é um disco importante do Angra, tocando Lindo. o disco na íntegra, você viu, né? Nossa, Com assisti ontem de arrepiar. o Muito João bonito. Carlos Martins, né? Puta, maestro icônico brasileiro. Muito. Aí teve o Guilherme Arantes também, que cantou no show. Aí sim, já fui pro Toco Marine Hall, aí 4.000 pessoas. Aí você vê, Nossa, que demais. de 300 pessoas para 4.000, né? Então foi tipo Você falou uma. com o Joe Lintana já, tudo que ele fez por Cara, eu você. mandei uma mensagem para ele no Instagram, porque é o único contato que eu tinha com ele, ele não respondeu. Não sei se ele viu, também não sei se ele vê essas coisas, né? É. Mas vai ter um momento que eu com certeza vou encontrar com ele, vou agradecer muito, porque o cara realmente mudou minha vida e acho que ele nem sabe disso. E aí começou minha carreira solo em 2017, né? Já com esses puta shows, assim, aí fiz uma mega produção, investi uma grana ali, não ganhei um centavo, assim, nesse show aí. 4.000 pessoas, 4.000 ingressos vendidos, eu ganhei Não, R$ 0, zero. tudo Todo bem, mas mundo. está investindo. Eu costumo brincar assim, né? A tia da pipoca que vendeu na rua lá não ganhou dinheiro, eu não ganhei. Mas foi um investimento, né, para carreira. Fiz Sim. esse puta DVD, né, meu? E Isso foi um mesmo, vídeo. né, Edu? A gente É acredita, a gente tem que. Sim, foi uma grana muito alta, assim, que eu falei, cara, vale a pena porque eu lutei tanto para Sim. conseguir voltar, né? Que eu consegui chegar, era sem grana, pobre, consegui vencer na vida, entrei no Angra, pá, aquela coisa toda, caí, fiquei anos sofrendo, né? Daí saí do Angra e aí fiquei, meu, patinando muitos anos, né? No mínimo 5 anos ali patinando e tal e até voltar, e aí, pum, consegui voltar de novo. Aí sim, com o meu próprio nome, carreira solo e tal, já super consolidado, já tô quase 10 anos, né, com carreira solo, né? Bacana. E combinando, fiz outro DVD, que foi o Vera Cruz, né, também, live em São Paulo, que aí já faz parte da minha metodologia, né? Então, fiz vários Trilogia é muito materiais, legal. fiz 3 discos, gravei 3 álbuns, estúdio, gravei um EP, Japão, aquela coisa, fui pro Japão várias vezes, né? Tudo shows lotados também, aí América Latina, tal, Europa fiz também. E agora tô esse ano comemorando, né? Os 35 anos de carreira, com, 35. com um mega show lá no Tokyo Marine, né? Dia 15 de Bom, agosto. antes da gente falar da trilogia do show, eu quero Uhum. não esquecer de te perguntar que eu vi ontem o vídeo da Elba Ramalho. Ah, você viu que legal? Meu, Gente, e que linda, né? demais aquilo. Como Cara, é e que aconteceu esse ele é show? muito fofo, muito lindo, assim, tipo, Ah, que foi muito, legal, meu. foi muito louco. Tem um amigo meu que chama Alex Cury, né? Quando eu tava gravando o disco Vera Cruz, eu queria uma cantora mulher brasileira para representar a indígena da história, né? Da minha história, que é a Janaína. E aí eu pensei, cara, me disseram vários nomes, né? Ah, a gente tava lá, eu tava gravando com o Liminha, né? O produtor Liminha, do Rio de Janeiro, famoso, né? E aí eu tava gravando com ele lá, o disco, produzindo lá no estúdio dele.
E aí ele falou vários nomes, todo mundo indicou, e eu falava Elba, Elba, Elba. E esses caras, não, Elba, pô, muito dos anos 80 tal, né? Tem que pegar uma jovem. Fala, não, cara, eu sou apaixonado pela Elba. Ah, que Tipo, legal. né, que pra mim vai ser a eterna Elba jovem, né? Que eu sou fã mesmo, né? Ah, Elba é demais, né? E aí, cara, esse amigo meu que tinha um contato dela, e da produtora dela tal, começou a falar. E um dia eu tava lá em casa vendo TV, a Elba me ligou assim, falou: Oi, Edu, tudo bom? Entrar em contato, falando que você queria, de repente, fazer uma música comigo, super doce, assim. E eu, puta, como assim? Ai, que legal. Eu Ramalho me ligando, como assim? Muito E legal. aí ela foi super legal, assim, falou: Cara, você viria pra minha casa, que ela mora no Rio, né? Você viria aqui pra gente produzir a música e ver se rola. Aí eu falei: Meu, na hora. Aí eu fui pra lá, fui no estúdio dela lá, ela tem um estúdio na casa dela. E aí fizeram uma música e tal, produzi a música com ela e ela, tá bom, vou gravar o disco. Daí ela cantou no disco, né? E aí quando eu fui fazer o show desse disco, aí eu chamei ela para cantar ao vivo, né? E ela foi lá, toda de rock, né? Toda Eu vestidão vi a preto, roupa, tudo. tudo Nossa, lindo, muito assim. legal, Edu. Ela Quanta foi coisa muito legal. legal. Pô, Foi parabéns, sensacional. cara. Carreira muito bacana, assim. Foi aqueles altos e baixos, né, de todo mundo, É. mas a gente, puta, faz o que gosta, né? E aí não tem jeito, tem que ir pra cima mesmo. Agora, a trilogia, você estava me contando ontem, e eu pirei, assim, porque eu sou uma pessoa apaixonada por história, né? Ah, legal. E eu quero ouvir tudo, porque você falando que o primeiro disco você fez baseado na história do Brasil, descobrimento do Brasil. Sim, sim, exato. Então, quando falaram, cara, beleza, carreira solo consolidada, né? Tava começando com os clássicos do Angra, né? Comecei a base da minha carreira solo começou com os meus clássicos, né? Mas eu sou um cara que compõe, sou um cara produtivo, então e tinha uma galera comigo, falava, cara, vamos gravar um disco, né? Vamos gravar um disco novo, tal. E aí eu fiz o disco, né? Fiz o Vera Cruz, o primeiro disco. Só que quando eu estava começando a compor, eu falei, eu queria que fosse uma coisa que tivesse um impacto, assim, sabe? Não fosse só o lançamento de um CD só. Eu queria que tivesse uma coisa legal. Então, pensei numa trilogia, né? Falei, cara, vou fazer, pô, se fizer uma trilogia, porque aí eu já tenho mais dois trabalhos já planejados e para anos, né? É. E aí eu vou pensar nisso. Daí eu chamei o Fábio Caldeira, que é um grande amigo meu, cantor de metal também, que escritor, tal. E meu cara é gênio, assim, toca piano, poeta, tal. E aí eu falei com ele e tal, ele que me ajudou a desenvolver a história, né? Começamos a construir a história. Eu tinha a espinha dorsal do que eu queria, né? E ele foi desenvolvendo os personagens, né? Aquela coisa da vida, né? A história, né? Virar uma historinha mesmo, virar um romance, né? É. E aí eu, como sou do Brasil, falei, cara, eu quero fazer uma coisa que eu aproveite e também leve essa cultura do Brasil para o exterior, como a Sepultura fez, como o Angra já fazia, né? Acho legal eu ter essa missão também. Então, e aí eu pensei, então vou construir uma história que se passa em 1500, que foi o descobrimento do Brasil, né? Quando os portugueses chegaram aqui. E aí eu pensei, bom, eu vou desenvolver uma história que tenha base em fatos reais, mas que seja uma ficção, né? Então, desenvolver os personagens, mas dentro da história tem Pedro Alves Cabral, tem todo, né, o conceito do descobrimento mesmo do Brasil, né? Ou Esse quem personagem que você preferir, a desenvolveu, invasão dos portugueses no Brasil, né? Tem gente que prefere assim, né? E desculpa, aí, esse personagem que você desenvolveu fez parte de toda a trilogia? sim, sim. O Ah, tá. Jorge, que é um personagem principal, né? E aí é uma história longa, assim, né? É muito, muito longo para te contar, mas vou tentar fazer um resumo. Na verdade, existia uma profecia, né? E essa profecia é real, ela já existiu em muitos momentos da história do mundo, de que haveria, né, nasceria uma pessoa que viria predestinado para lutar contra uma ordem do mal, contra um movimento do mal crescente na Terra, né? E aí é muito parecido com a história de Cristo, né? Obviamente tem sim um paralelo, né? E aí eu pensei nesse personagem, quem deu o nome foi o nome de Jorge foi o Fábio, né? Que é português, ele nasce lá com uma marca no peito, né? E aí quando ele nasce com essa marca no peito, a mãe dele sabe que ele faz parte daquela profecia, porque era famosa a profecia, né? Onde ele nasceu, lá em Portugal. E aí, quando nasce essa marca, ela deixa ele, o bebê, na porta de um mosteiro lá e abandona ele lá. E então tem uma freira, que chama Irmã Rosa, que adota ele, que vira a mãe dele, né?
E quando ela adota ele, ela vê que ele tem essa marca e fala, cara, será que é da profecia, não sei o que lá tal, e ela faz todo uma reunião com as pessoas, né? Porque tem os templários, né? Que também são daquela época, tem uma ordem que chama Ordem de Cristo, que é uma ordem real, que existiu mesmo. O próprio Pedro Álvares Cabral fazia parte dessa Ordem de Cristo, né? Ah, A cruz de Malta das caravelas, aquela sim. cruz, é a cruz da Ordem de Cristo, né? E é só que ninguém fala dessas coisas, mas é. E aí é uma ordem que protege, né, a história, o nascimento de Cristo, protege todo, né, esse contexto do cristianismo, né? E aí, enfim, aí ele, personagem principal fictício e tal, ele é cuidado por uma série de pessoas dessa Ordem de Cristo para proteger ele, porque quando a Ordem do Mal, que chama a Ordem da Cruz de Nero, que aí é uma ficção, né? Eles descobrem que essa criança nasceu, eles tentam matar essa criança. Fala, cara, então o, Tem o paralelo mesmo com a predestinado. história de O Jesus. predestinado nasceu e ele não pode crescer, né? Porque senão ele vai vir contra a gente. Então, resumindo, é isso. E aí fica a história do Veracruz inteira, ele crescendo, e essa ordem da Cruz Nero tentando matar essa criança, né? Até que ele chega numa fase adulta, e aí quando o Pedro Alves Cabral vem para o Brasil, ele fala: vem comigo, eu vou te levar para essa. Eles não sabiam que eles vinham para o Brasil, né? Mas eu vou te levar nessa viagem e aí você vem comigo para eu tirar você daqui, porque senão os caras vão te achar e vão te matar, né? E ele não entendia muito bem, porque eles não falavam para ele: você é um cara predestinado. Ele cresceu Não protegido, sabia. mas ele não sabia, entendeu? Só falava: ó, você está sendo perseguido, mas tem que te proteger. E ele não entendia e falou: tá bom, então eu vou. E quando ele veio para o Brasil, junto com as caravelas de Pedro Alves Cabral. E aí, chegando aqui, ele conhece a Janaína, que é essa indígena, e acaba se apaixonando por ela e tal. E ele fica aqui no Brasil. Então, toda a história da primeira parte, que é do Veracruz, ela passa nesse contexto lá em Portugal, das duas ordens meio que se enfrentando, a Ordem da Cruz de Nero tentando achar o Jorge para eliminar ele, e a Ordem da Cruz, a Ordem de Cristo, salvando ele e trazendo ele para o Brasil, né? E aí, quando ele chega aqui, ele conhece a Janaína, né? Se apaixona e acaba casando com a Janaína, né? E aí, nesse meio do caminho, tem um monte de coisa. Inclusive, se a gente fez um livro, lancei um livro mesmo, um livro. Falar, tem que lançar um livro, tem uma história Não, não. muito A primeira parte já tem o livro, a gente está vendo de lançar as duas partes, né? As outras duas. legal. Daí, quando ele chega no Brasil, ele fica aqui, tem todo o lance que ele se casa tal. No final dessa história do Veracruz, a Ordem da Cruz de Nero descobre que ele está aqui e vem para cá em busca dele. Aí tem uma guerra no final, uma batalha, né, de navios ali, e nessa batalha a Ordem de Cristo vence, né, e parte dos navios dos inimigos vão embora, tentando retornar para Portugal, né, e nessa batalha final chama Bispo Negro, que é o personagem principal do mal, né, da Ordem do Mal. Ele tenta retornar para Portugal, só que quando ele está fugindo, no meio do caminho tem uma tempestade e joga ele para o México, entendeu? A tempestade joga as caravelas dele para o México toda destruída, tal. Ele chega lá quase morto, né, no México, que aí começa a segunda parte da trilogia, que aí a história se passa já mais dessa coisa do ambientado com o som mais espanhol. As músicas são todas meio, as músicas desse disco são mais Nossa. espanholas, entendeu? Edu, uma pergunta. Então, você, quando você escreveu a história, você escreveu a história inteira e dividiu em três? Exato, já tinha mais ou menos o contexto geral, né? Para onde iria a segunda parte, né? E também para onde iria a terceira parte. Mas eu não tinha detalhes, eu fui fazendo com o Fábio, né? O Fábio Mas Caldeira, a assim, primeiro gente foi você escreveu a desenvolvendo. história. Como que você Isso. depois colocou a história na melodia, na música? Como que você fez? Então, esse é um processo, né? Primeiro a gente desenvolve a história mesmo, da parte de literatura, né? E aí já pensei, bom, são 10 músicas mais ou menos, 11. Eu vejo quantas músicas tem e divido em capítulos, né? Então, eu pego essa história que eu já tenho daquela parte e divido ela em, vamos supor, em 11 partes. Entendeu? E aí a primeira música Bacana fala isso. daquela parte, a segunda música fala da outra parte, entendeu? E aí eu desenvolvo a letra baseado naquilo lá. Então, Nossa, tô é, fascinada por isso, muito não, legal. foi assim, foi um desafio, né? Mas, por exemplo, tem uma música que chama Lenda Roy, que é super bonita. Lenda Roy é quando os caras das caravelas daquela época de 1500, quando eles viam a terra, que eles estavam no mar e viam uma costa, assim,
eles gritavam Lenda Roy, que é tipo terra à vista, né? É aquela coisa. E aí É. tem uma música que chama Lenda Roy, ela é toda meio brasileira, assim, que é quando eles chegaram e viram o Brasil, né? E então, quando a letra eu vou cantando, eu vou descrevendo como se fossem os marinheiros descrevendo o que eles estavam vendo, sabe? Na terra, tipo, cara, olha as palmeiras, olha isso, não sei o quê. Então, é super, bem, Em bem inglês, trabalhoso. em inglês. É, tudo em inglês, tudo em inglês. E aí, então eu fiz assim, a primeira parte mais Portugal e Brasil, a segunda parte, como foi para o México, né? Já teve esse contexto artístico e também musical, né? Mas com essa pegada espanhola, né? Porque da Aham. cultura deles, né? E aí, até para não cometer gafe, porque falar do Brasil, a gente fala porque a gente é brasileiro, fala com mais facilidade, mas falar da cultura do México, né? E também a colonização espanhola lá, eu fui para o México para estudar. Fui até lá para estudar, para fazer as letras, para não cometer gafe, né? Inclusive, teve algumas situações que eu tive que mudar a letra de que seria uma gafe mesmo, né? E porque tem uma personagem, por exemplo, vou dar um exemplo, tem uma personagem chamada Malint. Malint era uma indígena asteca que se apaixonou pelo Cortês, diz a lenda, né? A gente não sabe se ela era escrava, se ela se apaixonou, mas diz a lenda que ela se apaixonou pelo Cortês, que é o cara que descobriu o México, né? O espanhol. E aí ela começa a aprender espanhol sem os indígenas saberem que ela sabe falar espanhol. E aí ela meio que trai o próprio povo, entendeu? Então ela começa a armar emboscadas, tal, sem eles saberem, porque o espanhol tava, faz isso, faz aquilo, tal. Ela teve vários filhos com ele, tal. Então, ela lá no México, eu não sabia. É um tabu, é um símbolo de traidora, entendeu? E tinha ela na minha história como se fosse mais romantizado, né? Ela foi esposa do. Era uma indígena que se apaixonou pelo Cortés, que é o espanhol e tal. Só que quando eu cheguei lá no México, eu vi que ela é um símbolo de traição. Inclusive, tem um termo lá, Lamalinte, eu não lembro exatamente, mas tem um termo que hoje, até hoje, eles falam que é como se fosse. Quando eles vão te xingar de traidor, eles falam, te chamam de malinte, entendeu? Ah, E aí, então, pra você ver a importância, até hoje os caras, né, falam disso. legal. E aí eu tirei isso, mudei completamente o contexto da letra para não ter essa gafe. Então eu fui para lá, né? Pesquisei e então o disco é todo mais voltado para essa coisa da chama Eldorado, essa segunda parte. Então o primeiro é Vera Cruz, né? Justamente pelo primeiro nome do Brasil, e o segundo é Eldorado, que tem a ver com essa cultura, né? Que claro que o Eldorado não foi no México, né? Foi na Colômbia, o mito, Você né? já O mito do lançou. Eldorado. É, O 1 e o 2 já lançou. já tá lançado, tá vendendo já, tá no Spotify, Deezer, tá Ah, eu no quero ouvir todos. YouTube. E Agora você vai aí, lançar o terceiro, a terceira. e aí acabei de lançar o terceiro agora. E aí Ah, o que legal. terceiro tem todo esse contexto espanhol, tal, né? Por quê? O Cortés, o cara que existiu mesmo, né? Que é Hernán Cortés, chama, que é o descobridor do México, né? Do espanhol. Ele, na minha história, quando. Lembra que as caravanas chegaram tudo detonada lá do Bispo Negro, lá dos caras que eu falei do mal? Quando chega Sim. no México, quem ajuda ele é esse Cortez. E na história real mesmo, dizem que o Cortez não era que nem o Pedro Álvares Cabral, que falam que era um cara bonzinho, de boa, com os indígenas e tal. Era um cara ruim, entendeu? Falam que era um cara muito mal, assim. E como ele resgata o cara que era o Bispo Negro, que era um cara ruim também, então eles ficam Ah, se amigos, né? juntaram. Ah. Se juntaram. E aí, resumindo a história, eles se juntam, um era português e o outro era espanhol, então eles se entendiam. E aí o Cortez fala para ele: cara, faz o seguinte, eu vou restabelecer o teu exército, vou levar você para Espanha, depois para Portugal, a gente remonta o teu exército, tal, você me ajuda a conquistar as Américas aqui com o teu exército. E eu te ajudo a ir para o Brasil pegar esse cara que você quer pegar, que é o Jorge. Então eles meio que se juntam na minha história do Eldorado. Que Entendeu? bacana. E aí eles fazem esse combinado aí e tal. Então rola toda a história do Eldorado e que no final eles conseguem vir para o Brasil e sequestram a mulher do Jorge, que é a indígena Janaína. Ele estava no Brasil, quieto aqui. Daí eles estavam lá, né, na México, Espanha, tal. Eles vêm para o Brasil de novo, escondido, sequestram ela e vão embora, né? Por quê? Aí que começa a terceira fase, que é esse disco que chama Mirage, né? Que é uma palavra em árabe, né? É M-I-R-A-J, Mirage, né? Aham. MI apóstrofe RAJ, que significa ascensão espiritual, né? Em árabe. Por quê? Porque aí quando ele vem para cá, eles já levam ela para o Oriente Médio, porque a segunda parte, porque assim, existe aquela profecia, né? Do Jorge, que ele é o cara predestinado para lutar contra o mal, tal. Só que, como os caras sabem que ele vai vir para
que ele é o predestinado, ele tem que chegar lá para destruir o Bispo Negro, que é o cabeça, né, dessa ordem do mal, eles querem atrair ele para ir para o Oriente Médio, porque a profecia de matar o Jorge, para consolidar mesmo o mal definitivo, tem que ser lá em Jerusalém, entendeu? E até então Jorge não sabe de nada. Não sabe de nada, não sabe nada. Aí eles sabem que sequestraram ela, falam, ó, umas caravelas vieram aqui, pegaram a Janaína e foram embora, e só que a gente não sabe para onde ele foi. Daí, para onde que ele pode perguntar? Ele vai para Portugal. Então, começa a história do Mirage, ele voltando para Portugal, chegando lá, ele comenta, olha, a gente, falando para o Pedro Álvares Cabral, para as pessoas que estavam lá, galera, sequestraram a Janaína, e eu, nesse período dessa história, ele já sabe que ele é o predestinado. Ele fez vários rituais, ele entendeu a missão dele, né? Então ele já é um soldado, né? Já é um, um, um personagem sabendo da missão dele, né? E daí, quando ele vai para Portugal, ele chega lá e conversa com as pessoas, e daí tem os mensageiros, né? Que falam, olha, a gente sabe onde ela está. E fizeram isso de propósito, porque eles querem te atrair para fazer esse sacrifício com você lá e poder te matar definitivo, né? Uhum. E só tem um caminho, cara, você tem que ir lá. Não vai ter jeito, você vai ter que enfrentar isso aí. E aí que vem a parte do Mirage, que é a primeira parte do Veracruz, é um disco que fala muito sobre descoberta. Sim. Então tem várias. Aqui é muito profundo, eu não vou ficar explicando muita coisa, mas tem muita coisa comigo, com a minha relacionada com a minha história pessoal, história de vida. Então eu fiz vários paralelos, assim, né? Então, o primeiro disco é o Veracruz, que é aquela coisa da inocência, da descoberta. O cara chega numa terra nova, Brasil, o que, que é isso? Coisa linda, né? Então o cara descobre o amor, né? Casa com a Janaína e tal. E aí, ok. Daí a segunda parte, que é a parte do Eldorado, vem a parte das conquistas, né? Então, que é a parte dos exércitos, né? Tentando se conquistar mutuamente, invadir territórios, que foi a junção do Hernán Cortés junto com o Bispo Negro para dominar as Américas, depois vir para o Brasil, né? E então fala muito de conquistas, né, nesse disco. Então, primeiro aquela coisa mais inocência das descobertas, depois quando você já descobriu as coisas, você parte para as suas conquistas. Então, o segundo disco ele fala muito sobre conquistas, né? Vai mais para esse lado. E aí depois das conquistas, que a conquista ela traz um monte de coisa com você. Ela traz muita coisa boa, mas traz muita coisa ruim também. Sim. Responsabilidades, tem o É. bônus e o ônus, né? E o personagem principal ele descobre isso, né? A conquista também dele entender que ele é uma pessoa com essa missão, né? E aí o terceiro disco que é o Mirage, né? É o disco que ele tem mais a parte filosófica dele entender que ele tem que cumprir essa missão, né? Só que para isso ele tem que fazer uma viagem espiritual, uma imersão, né? Um inner self aí grande para ele poder saber se ele quer fazer isso, se ele consegue fazer isso, né? E aí o Mirage ele passa um bom tempo, né? Tem um lance que ele, como ele vai para o Oriente Médio, ele conhece, apresentam para ele, né? Uma vidente que eles chamam ela de Mirage, né? E essa vidente que é uma pessoa local do Oriente Médio, né? E aí essa pessoa ela ajuda ele a se descobrir através de vários rituais. Tem uns portais na história, chama Portais dos 12 Véus. Aí ele passa por 12 fases, né, dentro desses portais. Então ele vai se descobrindo em vários momentos, são 12 etapas para ele se formar realmente como uma pessoa completa. Falar, cara, estou pronto para essa batalha e Ah, vou que legal. encarar. Só que nesse meio do caminho tem as dúvidas. Será que eu consigo, né? Será Eu que eu tô vou vendo a tua morrer? história já, Edu. Eu tô vendo a história que você me contou em tudo isso que você falou. Que Pois é, legal. então tem todo esse caminho. E aí vem nessa parte que é a parte do inner self que eu falo, né? Que é essa coisa de você fazer uma viagem interna mesmo para dentro de você e falar, cara, será que é isso que eu quero mesmo? Será que é isso que eu consigo? Será que eu sou apto a cumprir essa missão, né? E aí ele vai até o final do Mirage, e aí, muito para buscar, obviamente, o amor da vida dele, resgatar ela, né? E aproveitar e fazer o que ele tem que fazer, né? Acabar com a ordem da Cruz de Nero. Então, nesse meio do caminho também, obviamente, tem muito detalhe, né? Não vou ficar aqui, senão eu vou ficar 3 horas explicando, mas tem muita história, muito detalhe, e principalmente nessa questão da ascensão espiritual dele, né? E de consciência também, e até chegar no final e ele falar, tá bom, eu vou, né? Aí tem uma parte da história, que é uma parte que nem tudo são rosas, né? Mas, por exemplo, a música Intuição, eu fiz uma música em português, fazia 24 anos que eu não cantava uma música em português, né? Ah, que E legal. aí nesse disco eu fiz uma música que chama Intuição,
que é, na verdade, uma música da Janaína, né? Uhum. E tem tanto detalhe, assim, sou meio prolixo nessa questão de quando eu faço, eu quero fazer direito, assim, sabe? E Sim. aí, ela, por exemplo, eu inventei uma coisa que o Jorge, ele fica tendo intuições para saber onde ela tá, né? Então ele fica tendo sonhos, ele vê um sinal, ele ouve sons, tal, com mensagens dizendo onde ela está, para ele resgatar ela lá no Oriente Médio, né? E ela estava ali no meio do exército otomano, lá né, na Ásia, lá tipo no Oriente Médio, na Ásia não, perdão, não, no Oriente Médio lá. Então ele tinha coisas, melodias. Então tem uma melodia que eu fiz, né, de desenvolver nessa música, nessa intuição. Ela começa com um pianinho, né? É super bonita assim a melodia, né? E essa melodia eu boto em vários momentos do disco, de outras músicas, entendeu? Ah, que legal. Que é uma melodia que ele ouve vindo dela, né? E ele fica, meu, o que, que é isso? Da onde que vem isso e tal? E aí, no fim da história, né, ele tendo essa intuição de que, percebendo que é uma mensagem dela, né, ele, ele vai absorvendo isso, mas ele não sabe por quê. E como que tá chegando isso a ele, né? E aí, no final da história, a gente revela que ela tinha já sido assassinada, né? E Ah, aí ela mataram a Janaína e aí ela já estava num outro plano espiritual mandando essas mensagens para ele, entendeu? que Ela já estava no lindo. céu mandando essas mensagens para ele. Então a música ela fala, né? é, Vários momentos da letra ela vai conversando com ele, né? E vai dando sinais para ele que ela faz parte já do universo, que ela não está mais aqui, entendeu? Então ele não vai entendendo, mas no final ele descobre que é isso, né? Bom, então a Janaína ela vai mandando esses sinais para ele, né, para ele saber aonde ela está, e ele no final descobre que ela já tinha sido assassinada quando ele chega lá, né? E na música, na letra da música, ela vai falando isso, vai falando essas mensagens para ele e tal, e tipo, ela fala, eu sou a voz que nunca vai calar até te encontrar, entendeu? Então ela fica mandando essas melodias para ele e tal, esses sinais, até ele encontrar ela, né? Então, e a história vai assim, quando ele chega lá, aí, obviamente, ele fica possesso, né? E ele depois passa por todo o processo junto com a Mirage, que é, como eu falei, aquela vidente lá, que ajuda ele nesse processo de crescimento, de aceitação, de ter coragem, né, de ir por finalmente e entender tudo as perdas, né, que ele teve e a perda que ele ia vir a descobrir, que é a morte da mulher dele e tal. Então ela prepara ele para ele ser uma pessoa completa para ele poder cumprir a missão dele. E aí quando ele chega no final ele tem a batalha final, né? Que aí ele vence essa batalha final e aí tem tudo, como eu te falei, tem todo um contexto, um paralelo aí com a história de Cristo, né? O Com a início sua do história. cristianismo, com a minha história também, A morte da né? Janaína tem a ver com a morte da sua mãe? Também. Ei, que menina danada! Nunca falei isso, tá? Já Nunca vi falei. tudo. Já estou aqui viajando a sua história. Muito legal, igual. E tem a irmã Rosa, né? Que é a mãe dele, que é a freira lá do início da história, ela faleceu também, né? E ela tem um olho azul, né? No clipe, eu fiz um clipe, né? E aí mostra que ela tem um olho azul e tal. Tem uma música que chama Skies in Your Eyes, né? Que Ah, é quando ele vai pro Brasil, que ela fala, vai, filho, vai, eu vou estar sempre com você e tal, né? E aí ele fala na história, né, que ele olha pro céu e lembra dos olhos da mãe dele, assim, né? Porque é aquele azulzão e tal. Então que tem muita poesia, assim, é bem bonita, assim, ó, nossa, todo, muito todo, bom. toda a narração da trilogia, assim, é muito legal mesmo. E dá Ah, um, dá um já filmão mesmo. lançou. O terceiro já lançou agora, terceiro Já ano. lançou, acabou de sair, que é o A gente Mirage, né? pode ouvir no Spotify já. Isso. Eu vou te mandar os links para você ouvir uma Manda coisa pra ou outra, assim, mim. né? Aí você dá uma ouvida rápida, assim, nas músicas, só para você ver, mas tem muita coisa legal, né? Tem muita coisa cultural também, né? Você falou que você gosta de história, né? Então, Sim. Amei, amei. e, Como compositor, ouvindo que você cria uma história para fazer a música, nossa, me inspirou muito isso. então, é complexo, porque você tem que sintetizar uma história de, um- É, de, um- de uma parte da trilogia num disco de 10 11 músicas, entendeu? 12 músicas, sei lá. Então você tem que sintetizar tudo e botar nas letras, mas eu dei uma caprichada, assim, tem nomes, eu vou tem ouvir. cidades, não é só letra falando aquela coisa mais genérica de falar uma poesia e, entendeu? Sim. Tipo, né? E aquele clichêzão que todo mundo usa, né? Não, tem termos, tem nomes próprios, tem nomes é,
tipo, nomes em asteca, tem palavras em asteca que eu fui pesquisar, tem nomes reais, assim, né? Tipo, Quem te agora, inspirou a palavras em compor árabe. assim? Tem alguma banda que te inspirou a compor, assim, que te influenciou? Cara, eu tenho muitas bandas que me influenciaram nesse contexto de fazer algo conceitual, né? Algo épico. Uma delas é o Iron Maiden, né? O Iron Maiden tem muito isso. Maravilhosa, né? As letras, né? Putz, meu, super épicas. Ah, você pega É. Alexandre o Grande, né? A música Alexander the Great é tipo a história do Alexandre o Grande, assim, mas muito bem contada, assim, sabe? Nossa, muito bom. Iron E Maiden é muito foda, cara. numa música, então, mas tem o Gênesis, tem o Marillion, as bandas de prog, né, geralmente, né? A Sim. Yes, que as bandas do Rush, né? As bandas que eu ouvia que tinham muito essa coisa do contexto, de uma história, e faziam uma trilogia É, também. que legal. Então eu cresci com isso, né? Com essas bandas que eu ouvi, né? Que bom. De rock progressivo e heavy metal, né? Então, são minhas Edu, influências. a gente vai ouvir tudo. A gente, nossa, eu queria mais um bloco inteiro, assim, porque é muito, muito bacana. Foi muito legal. Mas eu Sim. tenho E muita olha, eu pergunta aqui para resumi pra você. caramba, viu? Eu resumi muito, assim, falei muito rápido, Ah, eu assim, sei. vai ter muito, Olha só. tem Eu muito vou te detalhe. perguntar. Tem uns fanzaços seus aqui que eu não pode deixar de responder para eles. A caixinha de perguntas aqui do Out of the Box. O Tá. Elton Lopes, do Rio Grande da Serra, de São Paulo, é seu maior fã. Oi, Edu, sou seu fã, fã do seu trabalho. Acompanho sua carreira desde os Symbols e suas músicas marcaram muito momentos da minha vida. Depois de tantos anos, alguma música ganhou para você um significado diferente? Ah, entendi, entendi. Com certeza, né? Todas as músicas são importantes, todas as músicas que eu compus fazem parte da minha história, né? Mas tem músicas que são marcantes, né? Que, por exemplo, a Nova Era, eu acho que foi a minha primeira música que eu apresentei para o Angra, né? E se tornou um hino, né, das músicas do Angra. E então é uma música que significa para mim o meu início, né, de uma carreira finalmente, né, consolidada e um momento que eu pude viver de música, né? Então, foi a minha primeira vitória, né? Então, para mim tem um grande significado a Nova Era mesmo, a própria música Nova Era. Que bacana, muito legal. Ó, Angélica Duran, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Você já Uhum. fez um feat inusitado Hum. com a Elba Ramalho? Ah, com qual outro artista de outro estilo você toparia fazer uma colaboração? Algum da nova geração? Eu tenho vários, né? Tem vários artistas que eu gostaria, né? Vai Eu vou fazer um falar um que, comigo. você já tá, já é só fazer, entendeu? Vamos fazer Não um Highway to Hell. então, vamos ver se a gente faz esse feat aí. Mas você já é mais da minha praia, né? Do mesmo É, estilo, né? A sim, gente faz sim. rock e tal. Mas, por exemplo, Thiago York seria uma parada que não é, obviamente, muito atual, né? Já é um cara mais. Já não é tão novo assim, né? Mas é um cara que faz parte de uma música mais recente. E eu acho ele muito bom, assim, sensacional. Seria um artista que eu gostaria de fazer alguma coisa. Mas eu fiz agora, recentemente, eu não lembro exatamente quando, uns anos atrás, aí eu fiz com Calcinha Preta, né? Aquela Nossa, banda de eu vi. forró, porque eles fizeram uma versão da minha música, né? Uma música que eu compus com o Rafael. E a Bleeding Heart, a gente. Pô, a música estourou. Gustavo Lima gravou, Marília Mendonça, a Nossa, que falecida legal. Marília Mendonça gravou, o Calcinha Preta e tantos outros, né? Acho que a maioria dos sertanejos, assim, gravaram essa música, lançaram essa música, né? Ela chama Agora Estou Sofrendo, a versão em português. E aí eles me chamaram para cantar no show deles, lá em Salvador, lá com o público deles. E teve uma mega produção, meu, gigantesca, assim, um negócio parece o YouTube, sabe? Um negócio muito louco, assim. E eles, cara, 30 mil pessoas cantando a minha música em português lá, e eles me chamaram para cantar em inglês, né? Então foi legal esse feat. Tá na internet isso aí, tem no YouTube. Que legal. Putz, foi um feat assim que explodiu. Então, eu já fiz essa coisa bem inusitada também. Muito bacana. Ó, o Dan, que é o nosso produtor aqui do programa, ele Aham. falou: você deu voz à trilha de Cavaleiros do Zodíaco. Você tem Foi. vontade de cantar música para jogos ou outras animações? É legal essa pergunta. Inclusive, eu acabei de fazer uma música para o Assassin's Creed. Sabe aquele jogo? Sei. Assassin's Creed. E aí, eles me convidaram, a empresa que faz o jogo me convidou para fazer uma música de lançamento do jogo, né? E eu fiz uma música que chama Strike as One, que também tem nas plataformas digitais. A música bombou aí. E então eu acabei já acabei fazendo, né? Uma Que música já para legal. jogo.
Mas, pô, se pintar mais, eu tô dentro, né? Cavaleiro do Zodíaco foi uma coisa que apareceu na minha vida meio que aleatório e se tornou, provavelmente, junto com o Angra, meu maior sucesso. Assim, né? Então, aonde eu vou no mundo, a galera pede essa música, sabe, dos Cavaleiros do Zodíaco. Que Então legal, é muito legal. E eu canto nos meus shows, né? Canto nesses shows. que bacana, eu vou ouvir também aqui. Que Ontem legal, tá, pô, já Edu. tá com 3 milhões e não sei quantos, tipo, views, né, no YouTube. Acesso, que É, legal. e aí tá, Cara, bombou mesmo. caramba, você não para, hein? Você também, né? Muito bom. Ah, deixa eu ver aqui, tem um outro aqui, o Chris Rock. Ele perguntou: como foi a readaptação e adequação da sua técnica vocal para a sua carreira solo? Ah, boa. Olha que pergunta boa. Eu tive que dar uma mudada um pouquinho na técnica de cantar e impostar a voz depois do problema, né? Então, quando eu tive esse problema, como eu falei, foram muitos anos, tal, tive que me adaptar, né? Daí eu fui aprendendo umas novas técnicas e aí o legal é assim, teve uma época que eu perdi o jeito de cantar de antes, não conseguia mais fazer. Tem uma técnica que eu fazia meio Bruce Dickinson, assim, que soava, né, aquela voz do Bruce e tal. E eu perdi isso daí, né? Que é o refrão da Heroes of Change e tal. Eu fazia essa técnica super tranquilo na época do Rebirth, Temple of Shadows. Depois eu perdi. Quando eu comecei a melhorar, eu retomei essa técnica. Só que aí eu tinha essa técnica de volta e a nova que eu tinha aprendido, né? O jeito de dar os agudos, que já estava fazendo, aprendi a fazer com mais facilidade e tal. Então, me trouxe uma bagagem nova e eu retomei uma bagagem antiga, né? Então, me deu mais repertório para desenvolver o vocal, né? Nossa, que E bacana. agora, o timbre muda, né? Mesmo independente de qualquer problema vocal, voz muda, né? Então, minha voz, se pega a minha voz do Rebirth, tem um quê de adolescente, assim, ainda, sabe? É, Tem aquela voz, assim, de moleque, assim, sabe? é, é igual o James Hetfield do Metallica. Você pega o comecinho do Exato, meus, Metallica. cara, é muito diferente, né? Você pega, meu, sei lá, o Master of Puppets, você pega agora, é bem diferente o vocal. É, E então, até o Kelemol, você vê que é outro, tem aquela voz da juventude mesmo, né? E eu, claro, é, fiquei mais velho, e tal, né? é. A voz ela dá uma encorpada, ela muda um pouco mesmo, o timbre muda, fica mais aveludado, meio normal, né? Mais amadurecido, né? Tenho 54 anos, né? Então não vou ter, dificilmente eu teria o mesmo timbre de 20 quando eu entrei no Angra, né? 20 e pouco. Ah, mas é muito melhor agora também. Cada época teve sua importância, né? Com certeza, com certeza. Olha, tem o Eduardo MP, ele perguntou: alguma chance de você voltar a cantar em tons mais graves, como no CD Aurora Consurgence? Ah, com certeza. No disco nos meus discos solos tem, né? Tem umas coisas graves também, né? Eu passei, como eu falei que o repertório meu deu uma aumentada, né, de técnicas, aí eu voltei a fazer grave, médio, agudo, né? Então tem no Veracruz, Eldorado e agora do Mirage tem, né? Uns graves bonitos e tal. Legal. Eu gosto também de cantar aquela coisa meio Coverdale, né? Assim, eu acho Nossa, legal, converteu demais. eu acho bonito demais, né? Então É muito lindo. eu gosto de aplicar também. Que bacana. Ó, o Ciclope Oficial perguntou: era muito difícil cantar Wuthering Heights? Sim, eu nunca cantei essa música ao vivo. Nunca, porque eu não conseguia cantar, não tem, era impossível cantar, né? Era uma técnica que é muito característica do André, né? E cantava em tessituras de mulher mesmo, né? E eu nunca tive a audácia de tentar. Claro que eu cantei em casa, brincando, assim, mas não fica legal, não. E aí eu nunca tive coragem de fazer ao vivo, né? Então não é uma música que eu tenho no meu repertório. É, Pedro Jordano, ele disse que já fez segurança pra você e que você foi muito gente boa. Sério? Ah, que bom, que O legal. Edu é muito gente boa, né? Puta, obrigado. Que legal, legal. Valeu pelos seus serviços, né? Os fãs de metal são muito São. fiéis, né? Isso é muito São mesmo. bacana. E no mundo É, inteiro, né? Não é só aqui, só no Brasil, no sim. mundo todo. O heavy metal é uma comunidade mesmo, né? É, E tem além de ser uma comunidade, é um estilo de vida, né? é um estilo de Não, vida. não é um som. Heavy metal não é uma música. Ah, você vai ouvir um som que nem o pop, que nem tem, É, né? Essas coisas mais descartáveis, assim. O heavy metal é um cara. É difícil você ter um cara fã de heavy metal que foi fã 2, 3 anos e saiu. Foi ouvir não, outras coisas, é, né? E outros estilos tem. Ah, fui fã da banda tal.
Hoje eu É não o escuto pop, mais. né? É. Então, a minha A própria música. namorada, ela sempre fala do Hanson, né? Lembra dos irmãos Hanson? Lembro, lembro. E ela foi muito fã e depois parou de ouvir. De vez em quando Parou. ela escuta aqui ainda põe aqui em casa. Mas ela fica com vergonha, fala dela que ela fica com vergonha. E então ela teve uma fase, né, de ouvir essas boy bands e tal, não sei o que lá, e depois parou, nunca mais ouviu. Agora, é difícil você ter um fã de heavy metal que ouviu e saiu. Cara, heavy metal, o cara Não, entrou, ele nunca mais sai. Ele é é um fã de estilo de vida. metal, É, progressivo também, ele é fã até morrer, né? Aí passa pro filho, pro neto, né? Então, verdade. Aqui em casa todo mundo gosta de metal. Minha filha ama que Metallica, que ama Kiss. legal. Eu levei minha caçula no show do Kiss. Primeira vez. Tava lá Ah, assistindo, de repente ela levantou no meio do show e começou a bater a cabeça. Falei, não acredito! Falei, opa! E aí, tá no bom gosta caminho. só de porrada hoje. Ah, E se falando agora, eu sei que você tem as perguntas para fazer, mas pô, que legal na tua volta, né? E você tá aí de volta, pô, você deu uma sumida, né? Foi para os Estados Unidos, e tal. é. E Então, aí, Edu, é muito mas louco isso. você não sentia falta de puta de tocar, de fazer show, Muita, de muita falta. Ah, legal. Mas agora, final do ano, Edu, sempre faço uma mandala. Aí eu falei, esse Uhum. ano eu vou botar 3 projetos. Eu vou fazer o Empathy Motion com as crianças autistas no tatame. Eu Sim, vou fazer o meu podcast, que é o Out of the Box. E eu vou sim. voltar a tocar, vou lançar uma música. Caraca, que Cara, aí legal. o universo me ouviu, aí veio o Adassi. Siang, eu quero gravar uma música com você, vou fazer um revival. Eu falei, vambora. E aí o Luciano Piantoni me chamou para tocar na Galeria do Rock final do ano. Que Super legal, meu. feliz. É porque isso não sai da gente, né? Então, você fica com aquela coisa guardada, tem que, né, fazer o que gosta, né? E você Eu sempre acho foi que a gente. mega querida aqui no Brasil, né, meu? Sempre eu lembro. Super conhecida, né? Então, meu, que bom que você tá de volta aí. Ô, Muito bom. Edu, queria agradecer demais sua presença. Nossa, foi um bate-papo muito Imagina. gostoso, assim, nossa. Sim, putz, você vê que não para, né? Também eu falo pra caramba, né? Nossa, não, quando eu for em São Paulo, pô, vê se você vai, pra gente se ver, tocar uma música junto, bora? Sim, é dezembro, você falou, né? É dia Daí eu vinte e só. dois de dezembro. Isso, eu preciso só ver direitinho o meu empresário, a agenda, porque tem coisa para pintar, sabe? Aquelas coisas, Sei, tá quase fechando, mas não fechou ainda, e tal. Então eu preciso ver com ele direitinho, mas estando livre, pô, a gente vai, entendeu? que E, beleza. Que é para pertinho, só mim, subir, né? então, e o show vai ser na galeria, você falou, né? Vai Vai ser na ser na galeria. Arena Galeria, que é lá na cobertura da Galeria do Rock. Olha que legal, meu. Eu É, vivi legal, muito a putz, Galeria do Rock. demais. Muito Ah, a legal gente voltar ali, foi muitas vezes também. né? E Pô, Edu, muito foi uma legal. delícia. Foi muito bom conversar com você hoje. Adorei. É, ouvir Obrigadão sua pelo espaço. história de vida, porque eu não sabia, eu sempre tive muita empatia por você, mas não sabia dessa história toda e de como você compunha suas músicas. Pô, tô apaixonada, virei fã, agora eu quero ouvir tudo. Que bom, que bom. Na internet tem tudo, YouTube, né? E no Spotify, né? Assim, tem todas as plataformas, né? Spotify, Deezer, Amazon, não sei qual que você usa, mas tá lá, tem os 3 discos, e aí se você for ouvindo o disco, eles têm uma cronologia, né? De músicas mesmo. Então você vai entendendo, mesmo sem estar com a letra da história, né? É, Como eu te falei, eu lancei um livro, né, da primeira parte. No CD vem um livreto também que tem o resumo da história. Então os fãs vão ouvindo a música e vão lendo. Mas mesmo sem ler, você vai entendendo, assim, você vai percebendo as partes, a parte que é de batalha, a parte que é de romance. bacana. E aí, Ah, você sabe que eu... e os elementos, né? Que é o primeiro é Portugal e Brasil, o segundo é mais Espanha e México. E aí as músicas são mais espanholadas, aquelas coisas, né, do flamenco, tem muito isso no disco, né? Tem uma música que eu chamei uma indígena que é aquela canta em asteca ancestral mesmo. A letra ela fez em Nossa, asteca. Eu lindo. passei a letra para ela em inglês, ela fez uma tradução e ela até falou, ó, vou fazer uma tradução, mas eu vou colocar a minha letra porque eu quero falar do meu povo, tal, não sei o que lá. Que ela queria saber qual que era o meu ponto de vista, se tinha um ponto de vista dos espanhóis. E ela, como foi a colonizada, né? E foi dizimada, né? A cultura asteca, os caras, os espanhóis destruíram lá, né? E aí, você vê, até hoje e ele é super ativista, assim, sabe? E aí ela fez a música lá, a letra toda em asteca, tá? E cantou em Azteca. asteca, então o sotaque é muito louco, Nossa, assim, a linguagem, né? Então, não é espanhol, nossa, eu tem vou nada a ver. ouvir, vou ouvir. Então ela fez essa música no disco. Então é um disco todo étnico, né? Tem, claro, os power metal, tem as coisas do metal, mas tem muita pegada étnica. E o terceiro já é todo árabe, entendeu? Então, tipo, todo aquele clima é, que você entende mesmo as melodias da música do Oriente Médio, né? Então tem várias passagens Bacana. assim.
É legal. Que legal, Edu. Olha, muito obrigada, viu? Muito, muito sucesso, mais sucesso ainda que você merece, de Obrigado, verdade, de você coração. também. Você é merecedor de cada glória dessa que você tem conquistado na sua vida, viu? Obrigado. E você também, Parabéns e parabéns obrigada por por essa história. nunca, Meu, esse negócio de você ir para os Estados Unidos com jiu-jitsu, mano, é muito louco isso. né? Virou faixa preta ainda. Faixa Muito bom. preta. Que Eu falo, a legal. gente tem sonhos diferentes, às vezes, né? Não precisa viver só de um, a gente tem. Mas sempre Sim, tem aquele que tem um chamado mais forte, o meu é a música, com sim, certeza. com certeza, isso eu tenho certeza absoluta. Tá Legal. bom. Mas super sorte Super para você. beijo pra você. Obrigado pelo convite, viu, Ci? Muito obrigada, viu? Sucessão aí pra você. A gente tá Você junto, também. vamos falando. Tá, a gente Um se fala beijo, então. fica com Deus. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. I used to wake up, I used